A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a palavra está no livro dos Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra é sim uma maneira de como devemos prosperar na presença do Senhor, como que Ele ajuda aquele a quem se agrada a prosperar. Como ele está dizendo aqui, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa é a primeira parte. Por quê? Porque quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós não temos que pedir conselho para o ímpio, nós não temos que pedir conselho para o mundo, nós não temos que olhar a situação que o mundo está passando, as lutas, as dificuldades. Nós temos que se apegar à palavra do Senhor, buscar no Senhor entendimento, buscar no Senhor a resposta, a estratégia, para que nós viemos a prosperar financeiramente, a prosperar nossa vida, para que alcancemos a vida com a abundância que Jesus Cristo tem nos ensinado. Porque a prosperidade do Senhor, ela é uma prosperidade que é diferente da desse mundo, porque o mundo só visa a prosperidade material, a prosperidade financeira, mas o Senhor nos ensina que a prosperidade é um dom dele. E esse dom é para que nós viemos a viver uma vida plena, uma vida com abundância em todos os sentidos. Porque não adianta você ter prosperidade financeira, mas não ter paz, não ter alegria, não ter saúde, não ter comunhão com o Senhor. É por isso que aqui ele diz no primeiro ponto: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, comece a buscar conselho só do Senhor, porque assim começa a abençoar os caminhos que Ele tem traçado, porque nós entramos assim na vontade dEle, no querer dEle. Outro ponto aqui importante, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Por quê? Porque outro ponto importante, quando você entrega sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você desce nas águas do batismo, se arrepende dos pecados, você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo. Como você pode continuar vivendo e andando e compartilhando com pecadores, com pessoas que não querem saber de Cristo, não querem saber de abandonar a vida que leva? Como pode? Que testemunho você está dando de Cristo para as pessoas que estão ao redor e até mesmo para o mundo, que você outrora virou as costas e entregou sua vida para o Senhor? Você saiu dessa escravidão. Então não adianta. Por isso que você tem que abandonar os hábitos da velha criatura e adquirir hábitos novos da nova criatura em Cristo Jesus. E a única maneira que você tem de fazer isso é lendo a Bíblia todos os dias, é buscando a presença do Senhor, é tendo um compromisso com o Senhor de ler, de falar, de olhar, meditar na palavra, ser transformado por ela e ter uma comunhão com o Senhor. Porque ele diz mais, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, tá vendo? É essa que é a diferença.
É isso que muitas das vezes falta para mim, para você, que às vezes passamos por lutas financeiras, passamos por lutas, como bom exemplo, uma causa na justiça, uma situação que temos que resolver e nós não conseguir essa estratégia, uma saída para conseguirmos a determinada situação que se levanta. Mas por quê? Porque falta meditar na palavra do Senhor todos os dias. Então é isso, esse é o segredo principal, essa é a base de uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós temos que ter no nosso coração, quando falamos de prosperidade do Senhor, ela além de ser material, ela é um todo. É a prosperidade no casamento, é a prosperidade na saúde, é a prosperidade na vida espiritual. E assim vai a nossa vida sendo levada segundo a palavra do Senhor. Por isso que ele disse que a prosperidade do Senhor enriquece sem acrescentar dor. Por quê? Porque ela vai colocando obstáculos no caminho, mas nós vamos superando esses obstáculos, porque o obstáculo que se levanta, a luta que se levanta não é para nossa derrota, nem para nossa vergonha, mas sim para glorificar o nome do Senhor por cada vitória que conseguimos. Por quê? Porque nós estamos preparados, meditando na palavra, estando em comunhão com o Senhor, buscando estratégia do Senhor. Ele diz mais aqui, ó, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você está vendo? Ele confirma aqui quando nós obedecemos a palavra, quando nós obedecemos o que tem que ser feito, quando nós começamos a largar essas coisas do mundo para que nós possamos viver em Cristo Jesus. Você vê que esse primeiro salmo, ele mostra que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio. É isso que você temos que estar ali atento. Não é porque o pastor, bispo, apóstolo, missionário, seja quem for, conhece um pouco mais a palavra, não está sujeito a ouvir até mesmo uma pessoa que está de fora quando está passando por uma situação difícil. Ah, fulano, eu fiz isso, deu certo. Ah, fulano, eu procurei tal situação, deu certo. Por quê? Porque se nós não tivermos 100% atento na palavra, na presença do Senhor, um vacilo, uma cochilada, o diabo entra. E ali ele coloca você numa situação que para depois você sair, depende da luta que você está enfrentando, é somente com oração e jejum, porque o diabo entrou naquela brecha. Ninguém põe isso no teu coração. Ninguém está livre dos ataques do diabo. É por isso que nós temos que estar sempre atento. A nossa batalha é espiritual. E uma batalha nós temos que estar atento, não podemos cochilar. Está buscando uma resposta do Senhor, está buscando uma bênção do Senhor, então continua firme, atento, seguindo os conselhos do Senhor, não os conselhos do ímpio. Não vacile, não baixe a guarda, vigie com quem você fala, controle a maneira de falar, vigie com quem você faz negócio, porque a palavra do Senhor é muito clara, luz com trevas não combina. Não queira achar que você conhece a palavra e vai fazer sociedade como um ímpio, que não conhece e você vai levar ele para Jesus. Vigia, busca no Senhor. Cada passo que você tem que dar, você tem que buscar no Senhor. Não no homem, não no mundo, mas sim no Senhor. Amém? Que essa palavra venha ao encontro dos teus pensamentos para que venha a ser transformado.
Abra o seu coração, que o Espírito Santo do Senhor venha falar mais contigo, para que você venha ter direção de ser próspero, de você venha ter a direção de viver a grandeza e o poder do Senhor na sua vida. Amém.